Que me motivou a fazer esse vídeo para falar sobre filhos foi uma conversa que eu tive com meu filho mais velho, o Lucas, no finalzinho de 2025. Todo final de ano eu pergunto para ele, para minha esposa, e para ele agora vai ficar mais frequente porque ele tem 10 anos, né. Eu virei para ele e falei assim: "Ô filho, o que que você acha que o papai podia melhorar para o ano que vem, que eu não fiz esse ano?". E aí ele falou para mim: "Ah, pai, eu acho que você podia brincar mais comigo". A minha primeira reação foi assim: "Não, mas o papai, brincou, mas é que eu tinha que trabalhar também, você tem que entender, né, filho". Percebe a justificativa verdadeira? De fato, eu tenho que trabalhar, mas por que que isso me tocou? Porque quando eu fiz a minha transição de carreira, a principal motivação da transição foi para que eu pudesse organizar mais a minha rotina, organizar mais o meu tempo, para que eu fosse mais dono do meu tempo, de fato, e para que eu pudesse ter tempo para eles. Para ele, né, o Felipe não tinha nascido ainda, e para minha esposa. E eu consegui fazer isso muito bem até 2024. E em 2025 foi muito mais desafiador, porque meu negócio cresceu, porque eu precisei escalar algumas coisas, porque eu precisei participar de treinamentos que eu não tinha, porque eu precisei fechar clientes que eu não tinha. Precisei, talvez não seja a melhor palavra, talvez alguns compromissos que eu escolhi estar, eu quis estar. E eu quero falar um pouco sobre isso, meus aprendizados, o que que eu pensei para 26 nesse sentido. Mas antes disso, eu peço para que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, tá bom? Para a gente começar. A gente não sabe o que passa na cabeça dos nossos filhos, a menos que a gente pergunte e comece a explorar um pouco. Por exemplo, eu canto, né? Então, cantei durante muitos anos, vivi de música durante muitos anos, né? E hoje canto em algumas missas e tal. E aí o meu filho, o Lucas, começou a cantar também agora. E não em missa, nada, mas em casa. E ele canta muito bem, é super afinado. E eu comecei a perceber que ele estava com vergonha de cantar quando eu estava perto. E aí ontem eu perguntei para ele, falei: "Filho, por que que você não canta quando eu estou perto?". E ele falou: "Não sei". De alguma forma, eu percebi que ele estava meio intimidado. Ele estava sentindo alguma coisa que ele não sabia traduzir em palavras ou que ele não queria me contar. E aí eu comecei a explorar. E comecei a mostrar para ele, falei: "Não, filho, quando", e eu comecei a incentivar: "Filho, quando eu tinha sua idade, eu cantava super mal. Quando eu tinha sua idade, não era tão afinado quanto você". Eu comecei a me colocar num lugar mais vulnerável, para que ele pudesse também, trazer os sentimentos deles. Então, eu estou dizendo isso porque quando eu fiz a pergunta sobre o que ele achava que eu podia ser melhor e ele falou sobre brincar, a gente encontra 2 realidades na paternidade ou na maternidade. A gente encontra o tempo de quantidade e do outro lado a gente encontra o tempo de qualidade. Essas 2 realidades, elas precisam se conversar. Não adianta a gente só ter tempo de quantidade ou só ter tempo de qualidade, como muitas pessoas dizem, porque todas as vezes que eu estava com ele, eu de fato estava presente, e de fato estou presente. Claro que muitas vezes existem detratores no nosso tempo de qualidade e no de quantidade. O celular é uma delas. Às vezes a gente está lá, no lugar, fisicamente, mas o celular toma o lugar. Às vezes a gente está tentando ter um tempo de qualidade, que é pouco, mas o celular toma a nossa atenção. Talvez o celular seja o principal problema, porque essa coisa de estar online o tempo inteiro, de estar disponível o tempo inteiro, é quase que um vício a gente destravar o telefone, ver as notificações, e a gente começa a mexer, e daqui a pouco a gente está vendo uma coisa, aí a gente vê uma venda que acontece, a gente vê uma reunião que chega, a gente vê um problema que chega, e aí isso vai nos desconectando das pessoas. Muitas vezes a gente está conversando com as pessoas assim, aham, tá, beleza. Isso vai nos desconectando das pessoas. Só que o grande ponto é que quando isso acontece com os nossos filhos, existem 2 grandes realidades. A primeira é que eles sentem a sua ausência, mesmo você estando presente fisicamente. E a segunda realidade é uma realidade que me caiu a ficha em uma mentoria que eu fiz recentemente, com um CEO de uma family office. Ele já tinha perto dos seus 60 anos, e ele estava sendo muito desafiado em relação a tempo, porque ele precisava fazer uma transição. Qual era essa transição?
ele precisava desenvolver o filho do dono da family office para uma sucessão de cargo, né? Então, ele estava preparando o filho da family office para que ele assumisse a posição de CEO. E estava sendo muito desafiador em tempo, porque ele estava precisando dedicar mais tempo para treinar esse filho do dono da family office. E aí ele virou para mim e falou assim: pô, Stênio, eu quero muito a sua ajuda. E a gente conversou e a gente fez o processo de mentoria, porque eu sempre agi assim, sempre agi só para o trabalho, sempre agi só pensando nos ganhos financeiros, no que eu podia proporcionar para as minhas filhas. Ele tem 2 filhas, casado, mora no Rio de Janeiro, assim, pensa um cara rico, 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 muito rico. Casa em Miami, helicóptero, muito rico. Ele falou, cara, eu preciso da sua ajuda, porque a minha vida se resume a trabalho, e foi sempre assim. E o que eu mais me arrependo, e ele falou para mim, e aí tem muito a ver com isso, atenção. O que eu mais me arrependo é o seguinte, Stênio. Eu viajei o mundo inteiro com a minha família, ao longo desses últimos 20, 30 anos. Eu conheci todos os lugares do mundo com eles, mas em todos os lugares eu estava com o meu computador trabalhando, em todos os lugares. Então o que acontece é que eu não lembro das viagens. Eu não lembro dos momentos com as minhas filhas. E por que eu me arrependo disso? Ele falou. Porque agora eu tenho mais tempo, talvez, porque eu estou fazendo uma transição de carreira, eu estou planejando isso. Só que agora as minhas filhas moram fora de casa. Uma mora em Boston, outra mora em Chicago, ele mora no Rio de Janeiro com a esposa, uma tem acho que 25 anos, outra 23. Ele falou, e agora eu não consigo viajar com elas. Eu não consigo fazer as viagens que eu quero fazer. Então eu preciso me organizar, preciso me planejar para conseguir fazer essas viagens em algum momento. Não é mais só, tipo, vamos viajar porque elas estão aqui, a gente pega as malas e vai. Não é mais assim. Então, é muito o que o Gary Keller fala no livro A Única Coisa, né? O trabalho é como uma bola de borracha. A gente solta, a bola pinga e ela volta. O trabalho a gente sempre vai ter. Agora, a nossa vida, o nosso tempo com as pessoas que a gente ama, amigos e tal, família, é um tempo que não volta mais. Se a gente solta essa bola, que o Gary Keller traz como uma bola de vidro, a gente solta essa bola e essa bola quebra. Dá para consertar uma bola de vidro quebrada? Dá, mas ela nunca mais vai ser a mesma, porque ela já vai vir com várias ranhuras, várias cicatrizes, vamos dizer assim, porque o tempo não volta. E aí, além desse livro, A Única Coisa, que é um ótimo livro para vocês lerem, um outro livro também muito legal é Momo e o Senhor do Tempo. Tem um vídeo nesse canal aqui que eu fiz sobre esse livro, lendo algumas partes, vale a pena. Quando você começa a perceber que, como o tempo não volta, a gente não consegue comprar o tempo, a gente começa a valorizar mais as nossas escolhas no tempo que a gente tem. A gente começa a perceber que aqueles pequenos momentos são momentos que não voltam mais. Então, por exemplo, todos os dias de manhã, depois que eu volto da academia, né, tem o meu ritual, então das 4 até as 6 tem oração, leitura, academia. Quando eu volto, o Felipinho tá brincando na sala com a minha esposa. Eu chego, a minha esposa vai para academia. Depois ela vai à missa e aí começa o dia. E eu fiquei pensando esses dias assim, né? E é muito natural, porque o começo do dia, você tá com energia, eu já pego o celular. Porque eu já quero ver, tipo, as atualizações nas redes das coisas que eu postei, eu quero ver as atualizações dos dados das vendas e tal. E outro dia eu fiquei pensando, assim, cara, é 1 hora que eu tenho aqui brincando de bloquinho de Jenga com ele, daqueles castelinhos de engenheiro, de carrinho, montando quebra-cabeça da Patrulha Canina, e que se eu não aproveitar, eu não vou ter mais esse tempo. Eu sei disso porque o Lucas cresceu, e agora com o Felipe, eu tenho essa percepção. O Lucas agora vai vários dias em casa de amigos, ele tá jogando bola, ele quer fazer as coisas dele, e ele naturalmente vai se tornar cada vez mais distante de nós, no sentido físico. Então eu preciso construir os laços enquanto eles ainda estão aqui.
Tem uma pesquisa que mostra que até os 12 anos, os pais vivem 70% do tempo com os filhos. O tempo inteiro de vida, 70% até os 12 anos. Depois é só 30%. Eu vejo, meus pais moram na rua de trás. Eu vejo meus pais uma vez por semana, no máximo. Com qualidade, uma vez a cada 2 semanas, que a gente senta, reúne, por exemplo, hoje eles vão vir comer uma pizza aqui, que a gente fez, a massa e tal. Então, esses momentos, eles são mais importantes do que só o tempo de qualidade, vamos dizer assim. Porque a qualidade, ela é importante, mas a quantidade também é, porque você só ama o que você conhece, e o amor ele vem do convívio. Não existe amor com o convívio pouco, né? Com pouco convívio, com poucas horas, horas de voo. Você não aprende nada em 1 hora. Você não constrói relação de confiança em 1 hora com sua equipe, com as pessoas que trabalham com você. Você necessariamente precisa de tempo de quantidade também. Como fazer isso? Eu acho que o melhor jeito de fazer isso é reservando tempo na agenda mesmo. Por quê? Acho que é fácil entender de um jeito simples, tá? Se você olha o seu trabalho, eu não vou entrar no detalhe técnico, eu quero entrar no detalhe conceitual, porque a técnica você tem, vou te provar que você tem. Quando você começa o seu ano no trabalho, você faz um plano do ano. Quando você passa os seus dias, você vai planejando seus dias, você vai planejando suas semanas, você vai tendo ideias de compromissos que você precisa marcar com a pessoa, com as pessoas, você vai tendo ideia de projeto, você vai tendo ideia de networking, você vai tendo ideia de eventos, você vai tendo ideia de um monte de coisa conforme você vai lidando o dia a dia de trabalho. E o que que eu te peço, ou qual que é a chave, não é nem o que eu te peço, qual que é a chave para a gente conseguir esse tempo de quantidade e qualidade para a vida pessoal? É uma chave. Vai passar pelas suas escolhas, mas principalmente de você utilizar os mesmos recursos que você tem de planejamento, de organização, de compromisso, de tarefa para a sua vida pessoal. Então, você precisa também ter um plano na sua vida pessoal para várias áreas da sua vida. Você também precisa organizar o seu dia no sentido dos compromissos pessoais, então, pediatra dos filhos, o seu médico, a sua saúde, o seu tempo com a sua família. Planejar a sua semana, será que a gente vai fazer viagens? Planejar projetos, será que a gente vai fazer uma viagem que nem a gente, por exemplo, a gente está querendo ir para a Disney daqui 2 anos, isso é um projeto. Como é que a gente planeja em família isso? Como é que você vai, no caso do networking, estar para os relacionamentos? Quais são as pessoas que você vai se relacionar no dia a dia? De que forma? Em que eventos? E aí você pode falar de jantar, de churrasco, de viagens com pessoas da sua família ou amigos. Então, por exemplo, como eu disse hoje nós vamos fazer uma pizzada em casa, nós planejamos isso na segunda-feira. Então existe a mesma capacidade, a mesma habilidade que você usa no seu trabalho, que talvez já seja muito boa, você também precisa usar para a sua vida pessoal, para aquilo que é importante também para você, além do trabalho. Eu vejo muitas pessoas serem muito boas no trabalho, mas horríveis na vida pessoal. Lembra que o trabalho é uma bola de borracha. Você vai tocar o seu trabalho, mesmo que de forma desestruturada e disfuncional, você vai conseguir dar conta do seu trabalho de alguma forma. Com ordem, você consegue equilibrar as duas coisas, você consegue ter tempo para as duas coisas, tempo para tudo, tempo para todas as áreas da sua vida, para tudo que importa para você. Guarda uma coisa, uma única frase. Você não precisa dessa organização de forma perfeita, porque os seus filhos, a sua esposa, a sua família não precisam de você perfeito ou perfeita. Eles precisam de você presente. Se você estiver presente com quantidade e com qualidade, essa atenção que você coloca, plena, sem o celular, colocando a sua atenção e intenção ali,
vai fazer muita diferença no desenvolvimento deles. Ah, Stênio, mas eu tenho um desafio de trabalho. Eu trabalho muito, eu trabalho longe, então eu tenho pouco tempo com eles. Então, usa essa frase, essa mesma frase para você. Se você estiver com uma real atenção por 1 hora, vai valer mais do que 10 horas só presente fisicamente. Entenda isso. A quantidade é importante, mas não adianta a quantidade sem qualidade. A qualidade é presença, mente, corpo e coração, presente ali, gastando energia mesmo. Isso vai fazer diferença, mais do que qualquer presente, porque no final do ano, talvez se você fizer a mesma pergunta que eu fiz para o Lucas, talvez os seus filhos vão te responder a mesma coisa. Queria que você brincasse mais comigo, queria que você tivesse mais tempo. E ele falou isso para mim. Pô, antes você tinha mais tempo para mim. Isso me faz repensar uma série de coisas no meu negócio. Isso me faz repensar uma série de coisas porque eu não aceito não ter tempo para aquilo que eu considero importante para mim. Então eu quero sim ter mais tempo. Para isso, várias coisas precisam mudar no meu negócio. Como é que eu trabalho menos e gero o mesmo resultado? A chave? Trabalhando melhor, pegando atalhos, trabalhando de forma mais inteligente. E é isso que eu tenho feito agora em 2026 e focado a fazer. Te convido a fazer o mesmo. Tá bom? Não se martirize caso você não esteja conseguindo ter tempo para os seus filhos. É possível reorganizar as coisas, mas é preciso método, sistema, processo, para que você consiga, de fato, fazer isso de forma leve, honestamente. Quanto mais estrutura você colocar, mais leve fica o processo. Não é mais rígido. Fica menos aleatório, vai te frustrar menos, vai te cansar menos, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Nos vemos nos próximos vídeos. Grande abraço, fique com Deus e até uma próxima.